Então, ó, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Então, ó, esse capítulo, estamos trabalhando desde o começo. Ó. Começou com pecado por pensamento. Na sequência era adultério e a gente viu que se tratava daquilo que adultera algo. Então, ó, adulterar é quando algo estranho àquela natureza se mistura ali. Semana passada vimos verdadeira pureza, mãos não lavadas. Quando ele fala, então, da verdadeira pureza, que é a pureza de coração, e o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai da boca. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, ele tem trabalhado até agora com essa nossa necessidade de purificar. E penso que não tem uma maneira melhor para a gente entender o que seja purificação, que não o alinhamento com a lei de Deus. Então, tudo que eu faço, de acordo com aquilo que é a lei, pelo menos aquilo que eu sei da lei, me purifica. Tudo que eu faço, que é contrário à lei, me contamina. Então, hoje nós vamos começar um outro item, que chama escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, nós vamos precisar pensar, porque assim, ó, é um subtítulo bem forte, né? Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Uma figura forte. Mas, para a gente começar, o que a gente entende por escândalo? O que é um escândalo? É quando acontece o quê? Um constrangimento? Que mais que pode ser um escândalo? Hã? Quando todos ficam sabendo. Sai da normalidade. De uma forma negativa. Vai, Rodrigo. Contrário à moral. Então, vê que assim, ó, a gente tem uma noção do que seja escândalo. E eu vou pedir para todo mundo pensar se você já observou um escândalo. E o que te escandaliza? Porque tem coisas que para uns são escândalos que outros vão ter como normal. Então, eu preciso investigar o seguinte, ó, para mim o que é? O que me escandaliza? O que eu vejo que eu vou falar assim, ó, nossa. E o que em mim eu tenho medo que se torne um escândalo? A lista cabe numa folha? Porque olha só, quanta coisa tem na gente que a gente cuida para que ninguém saiba. Porque se souberem, para mim, eu vou ficar nessa situação do escândalo, que é essa coisa negativa, que todo mundo sabe, que expõe, que está contrária à moral. Eu sei, mas eu estou aqui deixando quieto. Que eu preciso investigar, para agora, durante a nossa leitura do item, nós conseguirmos investigar em que ponto isso aplica à minha intimidade. Né? Porque, na verdade, é um subtítulo forte, mas a gente tem que lembrar, ó, Jesus não falava para o comportamento, porque se fosse para o comportamento, o evangelho podia servir só para aquela época. Ele falava para o sentimento, por isso ele é verdadeiro até hoje. Então, quando agora a gente for ler de escândalo, então eu penso que coisas que escandalizaram aquela sociedade de 2019 anos atrás, não escandalizaria ninguém hoje. Então, lembra a semana passada que eles ficaram escandalizados porque Jesus sentou à mesa e não lavou as mãos. Alguém aqui se escandaliza com isso? A gente nem olha mais, tanto faz. Então, mas naquele tempo escandalizava. Então, tem muita coisa que num tempo é
no outro não é mais. Por quê? Porque nós estamos falando de comportamento. Agora, ó, sentimento. O sentimento é válido em todos os tempos. Então, olha só, ter preconceito e humilhar era um escândalo e permanece até hoje. Então, o que eu vou ter que olhar é dentro de mim. O que eu me sentiria escandalizado se as pessoas soubessem, ou o que eu olho nas pessoas e me escandalizo, porque são os temas com os quais eu preciso trabalhar na minha intimidade. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, ou uma só mão, do que terdes dois, e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois, e serdes precipitado no fogo do inferno. Bom, se a gente for ler assim, vai parecer que ele está quase que confirmando a lei de Italião, né? Ó, se você faz isso, melhor cortar a sua mão, se faz aquilo, melhor cortar o seu pé. Então, parece que é uma coisa que fica extremamente violenta. Não deve ser isso. Então, nós vamos tentar achar a essência. Então, quando ele fala assim, ó, se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, por que será agora que ele está falando assim, ó, se algum escandalizar um pequeno? Que ideia ele está passando aqui? O que a gente entende quando ele está falando assim, ó, se algum escandalizar um pequeno? Isso, humilde não, mas simples. Vamos no lugar do simples falar assim, ó, mais fraco. Então, não tem que ser criança, mas tem que ser alguém mais fraco, que tem menos poder. Então, olha só, ele está começando a mostrar agora uma relação muito conhecida de opressão. Quem tem poder, seja ele qual for, aproveitar-se de um que tem menos. Isso é fácil de acontecer ou difícil? Ó, o mais forte, o tem mais poder, ou que tem mais dinheiro, ou porque tem mais posse, ou porque tem mais título, aproveitar e escandalizar o mais fraco. Então, ó, ele está falando de uma relação, onde agora a gente teve uma diferença, onde alguém que está numa posição vai abusar do outro. Então, ele fala assim, ó, se essa posição for para fazer isso, melhor que você tivesse, então, amarrado em você uma dessas mós. Lembra que tem umas figuras antigas que asno, jumento, andava com uma coisa amarrada no pescoço, porque eles ficavam girando para moer grãos, eles que tocavam o moinho. E, para isso, ele tinha uma coisa que ficava amarrada, pesada nele. Então, ele fala assim, ó, é melhor que você tivesse isso e te lançasse no mar, para você não fazer.
Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? Eu sei que eu tenho poder. Vamos imaginar um poder financeiro. E eu vou me valer dessa situação e escandalizar aquele que tem menos e que está ali ao meu lado. Só que vocês definiram comigo, o Rodrigo nos ajudou, que escândalo é alguma coisa que está fora da moral. Então, ó, eu vou aproveitar o meu cargo e vou impor uma coisa para alguém, mesmo que ela não seja moral. Como eu mando, eu vou oprimir. E se a pessoa não acatar, eu posso até ser cruel. Se você não fizer, eu te mando embora. Se você não fizer, eu vou te denunciar e ponho a culpa em você. Se você não fizer... Ó, eu estou usando poder. Mas eu estou empurrando alguém para ser escandalizado. Então, olha o tamanho da relação e a complexidade dela, por isso que ele estava dando com essa figura tão forte. Ai do mundo por causa dos escândalos. Tem tempo mais definido que esse que estamos vivendo para a gente compreender o que os escândalos têm feito com o país? Porque, olha só, para eu obrigar o mais fraco a fazer uma coisa ilegal, imoral, eu posso usar o meu poder. Se ele é o mais fraco, ele vai ter que ter muita força, ou muita compreensão, ou muita conquista moral para conseguir contrapor. Porque senão, de medo, ele vai ceder. Só que, veja bem, ele não está conversando com o fraco. Ele está falando com quem? Com o forte. Porque ele está falando, olha, você vai usar sua força, você vai usar seu poder, mas toma cuidado, porque é com você. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem, por quem o escândalo venha. Então, isso é uma outra compreensão que talvez gere algum incômodo ou algumas dúvidas, e nós vamos tentando melhorar. No mundo de prova e expiação, com espíritos imperfeitos, o escândalo, aquilo que está fora da moral, vai acontecer, porque nós não somos todos alinhados com a lei de Deus. Então, é normal, a gente vai fazer. Então, o escândalo ainda é necessário, mesmo porque a dor que eu causo muitas vezes em alguém faz parte daquela prova. Tá bom? Mas ele fala assim, mas ai daquele que cause o escândalo. Então, não adianta eu justificar para o outro e falar assim, mas é que eu sou imperfeita, isso acontece. Se você sabe que isso está errado, não podia mais acontecer. Não tem esse espaço. Então, já basta o tanto de coisa que a gente faz sem ter clareza da lei, que aquilo que a gente tem clareza, a gente não tem mais espaço para fazer. Então, é nessa gravidade, por isso que ele fala, o escândalo é necessário, mas ai daquele que faça o escândalo. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. De novo, implícito a relação de poder. Cuidado para não desprezar um destes pequenos. Você achando pequeno, você está desprezando, você acha que por não ter poder não tem valor e que aí você vai fazer o que você quiser. Cuidado para não desprezar. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, se eu usar para abuso, para escandalizar o mais fraco, isso pode ficar em segredo.
Mas ele está falando que o problema não é a sociedade descobrir que você fez. Onde está o problema? Nos anjos que veem incessantemente a face do meu Pai. Então, olha só. Como é que você vai esconder de você o que foi que você fez? E se eu fiz, está gravado em mim. E se eu fiz, como é que eu escondo isso da lei de Deus? Então não é aqui fora o problema é aqui dentro. E quando eu estou falando aqui da relação de poder, eu acabei falando, vai parecer que estou falando de cargo, mas olha só. Se eu relacionar com uma pessoa que está muito carente, e eu percebi, e está fácil demais de conquistar, e que está fácil demais de dominar, eu brinco até eu cansar. Cansei, chega. Não quero mais. Isso é abuso, a mesma coisa. Porque é uma relação de quem está com mais força com quem está mais fraco. Então, tanto faz em que relacionamento vai ser. O que eu tenho que pensar é o seguinte, o que eu estou fazendo, em que situação eu estou agora, e nessa relação. Porque vai ter relação que eu tenho mais força. Vai ter relação que é o outro que tem mais força. E eu vou sentir acuado. Quando eu estava procurando as coisas para a gente tentar melhorar o entendimento, eu peguei de uma pessoa lá do Rio que ela contou a seguinte situação que ela presenciou. Que ela estava indo de um bairro a outro lá no Rio e ela pegou um ônibus. E aí ela falou assim, que sentou um moço muito, muito forte, esparramou nos 2 bancos lá do circular e ocupou os 2. E que aí chegou uma senhora, que ela falou, pelo jeito devia ser professora, porque ela tinha livro, caderneta, e que ela olhava assim e o moço olhava para o outro lado. E ela falou assim, e ela foi o trajeto todo, cheia de livros, se segurando, aí alguém pegou o livro e ela olhava assim, no sentido de pedir para ele, e ela fala, aqui no Rio ninguém tem coragem de chegar e falar assim, Então ela falou, foi. Quando chegou 2 pontos para frente, ela falou, entrou uma turma. E nessa turma, tinha 2 vezes maior que ele, que fez assim, sai folgado. Ela falou assim, o esparramado encolheu, que virou um caramujinho no canto. Ela falou, então, olha a relação de poder e opressão. Então, ele poderia ter educadamente cedido para a professora, que só devia estar cansada e queria sentar. Não fez. Aí ele levou um ticão e foi para o canto. Mas por que ali ele não fez o esparramo? Porque agora a relação inverteu. Chegou um que tinha mais poder e mais força que ele. Então, o que a gente vai ter que avaliar é porque a gente troca de lugar o tempo todo nas relações. Então, olha, quando eu tenho força e poder, qual é a minha conduta? Porque senão daqui a pouco chega o outro que tem força e poder e eu vou ficar super triste com o que ele está fazendo comigo. Mas eu não estou conseguindo entender o que eu estou fazendo com aqueles que são mais fracos em relação a mim. Então, eu só consigo ver quando me atinge. Quando eu estou atingindo, eu não consigo avaliar a conduta. Então, é importante na relação a gente conseguir se perceber em todas as situações para ter uma melhor clareza de qual é o ponto que eu me encontro. Porque senão eu fico em dúvida. E eu preciso dessa clareza. Então, aí ele vai falando, Então, na hora que você identificar, por isso que ele fala, se foi a vossa mão, o vosso pé, o vosso olho. Então, se a sua questão é com poder, avalie o que você tem feito com ele. Não, eu gostaria de perguntar se esse escândalo é só o que se exterioriza ou escândalo dentro do pensamento também. Obrigada. Então, como o capítulo começou lá em pecado por pensamento, esse serve.
Serve. Porque, na verdade, ele só não tornou-se um escândalo aqui fora, porque eu guardei aqui dentro. Mas eu sei que eu construí já esse escândalo. Está feito. Né? Então, se minha questão de escândalo é com poder e mando, é isso que ele falou, era melhor que você não tivesse poder. Se minha questão do escândalo é relativo às coisas da sensualidade, do jogo de sedução, talvez fosse melhor você ter um limite de beleza ou prestasse bastante atenção ao que você faz. Porque, às vezes, essa beleza vai fazer você usar esse seu poder de seduzir para aproveitar-se de um mais fraco. Só que isso, olha a palavra, como que ele usa aqui no fim, do que serdes precipitados no fogo do inferno. Nós somos espíritos, nós não acreditamos em inferno. Mas qual é o inferno que acontece quando a minha consciência desperta para um erro que eu faço? É um inferno chamado remorso. Então, sabe coisas que às vezes a gente fala assim, você está fazendo isso com a filha dos outros, depois você quer que alguém faz isso quando você tiver uma filha? Aí a pessoa fala assim, então, é essa conta aqui que ele está começando a falar. Você usa sua beleza, seu poder de sedução e faz. Mas o dia que alguém fizer na sua família, como é que você vai ficar? Respondo já, revoltadíssimo. Por quê? Porque a gente acha inaceitável que coisas imorais nos atinjam, porque elas doem muito. Só que se eu fiz, ação e reação. Então, eu preciso entender em que ponto, em que hora, em que situação, porque senão eu vou achar que foi uma injustiça. Quando, na verdade, eu consultando minha consciência, eu vou falar, foi justo. Então, para tudo a gente vai ter que usar essa lógica. Por isso que ele fala isso. Se isso for a sua dificuldade, era melhor que você não tivesse, do que usasse de uma forma inadequada. Então, lá na questão do ônibus, o moço se julgou forte diante da professorinha, mas na hora que chegou o fortão, ele encolheu. Tem um autor que diz assim, saúde é bom, se for para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, não é bom. Porque às vezes eu uso a saúde para provocar, para fazer brincadeira de mau gosto, para mostrar que eu sou forte e que eu vou prevalecer ali. Só que enquanto isso, eu estou humilhando, eu estou discriminando, eu estou rejeitando. E tudo isso que eu estou fazendo, quando a consciência despertar, vai me precipitar em um inferno. Porque imagina a hora que tudo isso der a reação, eu falar assim, olha, nessa vida, por mais que eu esforce, as pessoas me excluem o tempo todo. E todo mundo tem alguma experiência de exclusão. Como dói a exclusão? Como dói a gente sentir rejeitado? Só que se eu fiz muito, uma hora eu tenho que encontrar com essa reação. E aí a gente entra nesse ponto que ele fala, a precipitação de um inferno, mas é um inferno de sentimento. Então, ele não está falando de inferno, de fogo, não é isso. Mas uma situação íntima de extrema dor, que a gente chega a ficar até atordoado, e a gente fala assim, olha, eu não vejo como eu posso resolver isso. E às vezes é tão difícil lidar com, que fica tão grave a dor, que leva mesmo a situações de depressão, de ansiedade, de pânico, extrema dor que a gente passa nesses momentos. Por isso que ele usa a figura forte. Se a sua mão é motivo de escândalo, melhor cortai-a. Então, se você percebeu qual é o ponto, é melhor parar. Para enquanto está tempo. Corrige antes de cair nesse inferno chamado remorso.
Porque aí você pode não dar conta de tamanha dor que te espera. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Então, tudo que se faz que não é da moral, a gente chama de escândalo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Por isso que eu falei, quantas coisas tem quietinho dentro da gente que, como ninguém descobriu, não é um escândalo, porque eu sei tá aqui quietinho é meu. Mas se um dia alguém descobrir, a gente vai falar, como que eu vou voltar lá no tal lugar? Todo mundo vai me apontar, todo mundo vai rir de mim. Porque eu sei que isso é contra a moral. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Tecla SAP, barraco. Escândalo é um trem barulhento, né? Que todo mundo comenta. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então, uma coisa comum. Se eu desviar aquele dinheiro e ninguém ficar sabendo, o título que eu me dou é de esperta. Só que quando descobrirem, vai ser um escândalo, o meu orgulho vai sofrer e eu vou ficar, porque aí as pessoas não vão me considerar tanto, eu vou perder muito. Então aí, então enquanto estava escondidinho, eu ia falar que eu só era esperta. Eu ia achar até legal. Como descobriram, agora foi mal. Entendeu? Então, esse é o ponto que eu tenho que descobrir. O que é que eu faço que, enquanto está escondido, está tudo certo? Coisa clássica da nossa sociedade. Traição, infidelidade conjugal. Enquanto está escondido, é tido como esperteza. Hora que descobre, tanto que na sociedade machista, qual que é a fala? Que marcada que você deu, hein? Então, não é marcada, é imoralidade mesmo. Só que tudo aquilo que eu faço que machuca o outro, a reação é garantida. Então, o que ele falou era o seguinte: tudo bem, essa vida eu traí. Tudo certo quando chegar a hora de ser traído. Porque o trem me parece que é bastante dolorido. Tudo bem se acontecer com você e todo mundo ficar sabendo. Então, esse é o ponto. Porque se eu estou fazendo, eu construo energeticamente um ímã que atrai. E estou praticamente assinando aqui, dentro da lei de ação e reação, que isso é o que me espera numa próxima etapa, podendo ser nesta vida ou nas próximas. E aí, quando a gente passa na próxima, como que é a fala de todo mundo? Eu não merecia isso. Por que tão dedicado? Porque eu fiz tanto. Então, é da lei. Então, essa clareza, porque aí a gente vai tentar colocar a culpa toda na pessoa que traiu. Presta atenção. Pessoa que traiu, fez o escândalo, ai de quem faz. Ela plantou e ela vai colher daí para frente. Isso é um problema dela. O que eu preciso entender é que se a minha colheita chegou, é porque agora era a minha vez. E eu tinha algum comprometimento na lei relativo a este tema. Porque se eu não tivesse, eu não estaria passando por isso. Fui comprar tal coisa, que nem agora saiu na televisão, o pessoal comprou aí uma viagem que deu tudo errado. A empresa não existia, eles perderam todo o dinheiro. Então, olha só. Se isso acontece na minha vida, eu preciso entender.
É porque ainda dentro da lei, o quesito, honestidade, aferição dela, não está resolvido. Então, eu ainda tenho entraves que vão me atingir. Porque quando eu não tenho mais assunto, mais tema ligado a isso, eu desisto, eu não vou, eu não participo, eu mudo. Então, porque senão eu vou tentar agora, sair da prova que era relativa à minha honestidade para alimentar em mim ódio de uma outra pessoa. Então, olha só, eu só estou trocando de problema. E isso não vai me trazer nenhum benefício. Então, o que eu preciso prestar atenção? Olha, eu posso entender que isso é uma coisa difícil e tomar todas as medidas legais possíveis, mas alimentar ódio em relação a isso só agrava o meu problema e mostra o quanto dinheiro é o mais importante da minha vida. Ou seja, eu tenho uma prova e não passo. Porque ao invés de eu recuperar, eu agravo a situação. Então, isso funciona o tempo todo, porque a lei de Deus não falha. O que a gente viu lá no começo é que a lei de Deus é uma justiça rigorosa e distributiva. Ela vai distribuir para cada um exatamente o ponto que precisa de ajuste. Ela é rigorosa, porque nada que eu fiz vai ficar. Tudo aquilo que eu plantei, eu vou colher. Isso é obrigatório. E o outro ponto, ela não falha. Então, eu posso passar essa vida fazendo pequenos desajustes que ninguém vai saber. Aqui na Terra eu vou morrer como uma heroína, uma pessoa super justa. Então, mas os anjos de Deus, que vêm direto à sua face, sabem. E da sua consciência não dá para esconder. Então, o problema agora, em relação ao escândalo, não é o que o outro descobriu, mas é o que eu sei, que está dentro de mim e que é motivo de escândalo. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Isso é o famoso túmulo caiado. A gente olha por fora, a gente fala assim, tá bonitinho, né? Bem cuidado. Tudo pintadinho, tem até flor. Só que a hora que você abrir, o que tem aí dentro? Gente, vocês já viram algum homem que espanca a mulher feia acabado? Tudo bonito, forte, cheiroso. De verdade. Só que agora, como a nossa moral está avançando, está ficando uma coisa inaceitável. E essa podridão está começando a aparecer. Mas isso não é uma coisa de agora. Isso sempre aconteceu. Só que às vezes fala assim, ó, nossa, coitado, essa mãe apanha tudo. A gente fala assim, quem? Porque você olha, você nunca imagina que aquela pessoa tem essa torpeza. Por quê? Porque por fora, todos nós somos túmulos caiados. A gente cuida do nosso exterior. Não só em relação à higiene, mas em relação a comportamento. Então, eu penso que isso está sendo um grande susto, porque a gente percebeu que são pessoas normais da sociedade, que dirigiam tal lugar, e você fala, ele bate? Bate. E a gente faz assim, meu Deus. Por quê? Assustou. Então, mas eu assustar com coisa dos outros não tem vantagem nenhuma para mim. Porque eu não vou mudar o que está nele. Então, o que eu vou ter que pensar é, dentro de mim, o que, se alguém abrir a portinha ali do sepulcro e olhar, a pessoa vai fazer assim, ó, isso?
Essa moça, aquela que fala lá na frente, com aquela vozinha mansa? Não. Fala. A Suzete falou que eu bato no meu marido. Então, ó, porque, vê bem, o grande problema não vai ser as pessoas descobrirem isso. Porque as pessoas descobrem, depois a gente vai se ajeitando, se refazendo e reconstrói. Mas o problema é a consciência. A cobrança que ela vai me fazer. Porque eu sei qual foi a dor que eu causei. Eu sei que às vezes a gente fala disso, fica todo mundo incomodado. Então tá, mas olha só, não vale a mesma coisa para pai que bate até espancar e deixar marcado? É a mesma coisa. Eu estou usando de um poder para machucar. É a mesma coisa. Professora que pune, que humilha, mesma coisa. Patrão que usa o poder para diminuir, para humilhar, é a mesma coisa. Quando eu falei, ó, jogo de sedução. Por quê? Porque eu vou usar alguém que tem fome, que tem uma classe social, que desse momento não tem recurso e vai precisar, e vou lá e abuso. Então, essas coisas são os escândalos que ele está falando. Só que isso, ó, enquanto ficar escondido, para nós vai falar assim, ah, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas eu sei. Eu sei. E isso é um ajuste com a minha consciência. Então, é um problema comigo, não é ali fora. Porque ali fora, resolve fácil. Ó, outra situação fácil de achar, né? Por fora, tudo certo. Então, de novo, a gente vai voltar no que a gente já viu anteriormente. O que eu vou ter que agora habituar a avaliar? Ó, que vai ter situação que eu nem penso no mal. Vai ter situação que eu penso, mas vou repelir. E vai ter situação que eu penso e sinto prazer. Então, ó, se eu nem penso, que eu penso que uma das coisas que talvez vai ser mais fácil a gente encontrar é honestidade em relação a coisas materiais. A pessoa pode esquecer, ninguém vai pegar, vai ficar ali. Porque isso a gente nem pensou. Ó, por quê? Porque eu não faria isso. Vai ter o que olha e fala assim, estava no jeito esse, hein? Mas não vou pegar, porque eu sei. E vai ter quem pensa que era uma oportunidade para pegar, não vai porque agora está cheio de gente, mas eu vou dar aquela disfarçada, ver se todo mundo vai embora, e aí eu pego. Então, ó, um nem pensou, o outro pensou e repeliu. O outro pensa e sente prazer no que pensa, e fica aqui, arrumando ensejo para fazer. Então, são as três possibilidades e que eu preciso identificar, ó, em que ponto eu me encontro em relação a isso. Então, ó, às vezes, para a honestidade, vocês vão falar assim, não, ainda bem, ó, isso aí eu não tenho. Em relação à sensualidade. Em relação a poder, a posse. Então, cada um, particularmente, precisa fazer uma avaliação de pensamento. Quais são os motivos que eu tenho? No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com
ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, atingir o outro é um escândalo. Ah, mas não ficaram sabendo. Tá, não foi um escândalo aqui, na nossa sociedade, mas em você foi. E do mesmo jeito que eu fiz, eu vou ter que encontrar o resultado disso. Então, isso não é fácil. E aí a gente vai entender, aqui nessa lógica, que às vezes vocês vão conversar, por exemplo, aqui entre nós, pessoas que nunca foram assaltadas e pessoas que já foram várias vezes. O que acontece? Será que a sociedade que eu vivo é diferente da outra que nunca foi assaltada? Porque, é que eu não tenho sorte. Não, não é uma questão de sorte. É uma questão de imã. É uma questão do que eu vou atrair. E eu estou falando sério, já fui 3 vezes. Ribeirão e São Paulo. 3. Isso é imã. Quem vai comigo não foi nenhuma. Então, eu tenho que entender que tem alguma coisa que eu atraio. E, de repente, a gente vai conversar com alguém que mora em São Paulo e vai falar assim, pois é, mas eu nunca fui. Eu nunca tive problema com isso. Está inserido num lugar que tem essa violência, mas aquela pessoa não foi. Então, a justiça é rigorosa e distributiva. Ela não falha. E ela traz a consequência exatamente para quem precisa, por um ajuste com a lei, enfrentar aquela reação. Ponto. E não adianta a gente ficar tentando, acontece. Sinto muito. Porque, na verdade, não diria que a pessoa merece. Mas, se eu já usei de violência, vai ser comum que eu encontre o tema violência na minha vida. E aí, para minimizar o efeito da violência na minha vida, eu preciso conseguir mudar o meu imã. Se eu entender, eu sossegue e mudo. Se eu não entender, eu fico alimentando. Então, é comum, em situações de violência, a gente ouvir o violentado falando assim, eu quero pegar uma hora que ele está dormindo, mas eu quero rebentar um tijolo na cabeça dele. De onde que vem esse arsenal de pensamento de violência do que eu já construí em mim? Como eu construí, eu estou alimentando um imã e continuo. Eu acho que você explicou muito bem, mas a hora que você respondeu, talvez, porque depois ela explicou, na primeira resposta, ela falou merece, né? Não é que aquela pessoa merece apanhar, ou ninguém merece, ninguém faz um planejamento reencarnatório para falhar. O problema está nas construções que ela tem dentro dela e que atrai aquilo. Então, não é que ela merece. Não merece, mas ela atrai. O que ela precisa fazer? Ela precisa mudar aquilo dentro dela. Se aquilo está acontecendo com ela, significa que ela precisa mudar pensamento, a estrutura do pensamento, o que ela está pondo para dentro dela. Né? Então, esse merecer é nesse sentido. Ela constrói aquilo e ela vai arcar com aquela consequência. Se ela não tivesse aquilo, nem o marido violento estaria perto dela, porque seria uma repulsa. Quem que bateu em Jesus? Eles crucificaram, mas bater em Jesus ninguém bateu, né? Então, você vê, a gente repele.
Então, mas se você atrai, é porque você tem uma estrutura comprometida com esse tema. Quem não tem, não afiniza no tema. Mas seguindo aí o raciocínio da Ju, se eu bati e depois eu vou apanhar, não seria olho por olho, dente por dente? Não é? Não chegamos no mesmo ponto aí de raciocínio? Ué. Quase seria isso. E eu sabia que era essa confusão que ia dar, que eu já estava aqui embaçando que era para chegar nisso. Ó, o problema é que tem uma lei. Como que chama a lei? Ação e reação. Ação e reação não é para ser aplicada quando a gente está discutindo em relação a sentimento no nosso comportamento. Porque senão eu vou falar assim, ó. Eu bati, você vai me bater. Não é o comportamento, é para ser aplicada no sentimento. Quando isso aconteceu, qual foi a construção íntima que eu fiz? De ódio. Se eu plantei ódio, o que é que eu vou colher? Então, a probabilidade de, na colheita de ódio, eu encontrar quem seja violento, quem humilhe, quem despreze, e esse leque é enorme. E aí vai depender de como eu compreendo, porque eu já tenho experiência, e faço a transformação. Então, a gente ouve muita gente que fala assim, ó, passamos um período difícil, mas depois eu fui aprendendo e eu parei de reagir. Eu parei de provocar. Eu parei de vibrar a mesma coisa. E aquilo acalmou. Eu deixei de ser imã. Mas, para isso, eu precisei abrir mão da minha força e entrar verdadeiramente no desejo de reconciliação. Porque, senão, isso faz parte, ó, é um imã funcionando. Vai acontecendo. Eu acho que a gente pode usar, nós estamos trabalhando lá no Allan Kardec de manhã, nós estamos trabalhando a questão da família, né? E aí nós começamos, porque nós começamos a trabalhar, desenvolver em nós o tema, e o Marcelo até que está lá com a gente, e então a proposta nossa era nós despertarmos naqueles jovens, naquelas pessoas que vão ali, honrai o vosso pai e vossa mãe. E aí o Marcelo lá e a amiga dele que trabalha, falou assim, mas como? O menino apanha do pai. Como que eu vou chegar para ele e vou falar assim, ó, você tem que honrar o seu pai e sua mãe? Como que vai fazer isso? A gente sabe que as reencarnações, elas se repetem, né? Eu venho com a Luciana já faz tempo, por isso que nós temos essa afinidade. As minhas filhas são minhas filhas já há bastante tempo. E a gente vai construindo algo que às vezes não dá para construir numa reencarnação só. Então vem aquele, provavelmente, o pai que bate naquele filho, ele carrega dentro dele um sentimento muito ruim por alguma coisa que aquele filho tenha feito para ele em reencarnações passadas, que ele sente a vibração. Então alguém precisa quebrar esse ciclo. Alguém precisa, que foi o que a Luciana falou aqui no final, alguém precisa falar assim, olha, eu preciso mudar essa história. E para fazer isso, ele precisa ter conhecimento e entendimento. Ele precisa entender que às vezes está na mão dele quebrar esse ciclo. Ele que vai jogar a sementinha, igual nós estamos trabalhando aqui, a questão do escândalo. Ele vai jogar a sementinha, essa sementinha vai nascer e ele vai romper esse ciclo. Ele não mais vai vibrar aquele ódio. E o pai dele não vai mais sentir atração para bater nele. Porque ele não merece apanhar. Nem o pai dele merece ficar na condição de bater num filho. Porque é uma situação muito difícil para um espírito que está nessa condição.
Então, alguém precisa quebrar esse ciclo. E para quebrar, a gente precisa conhecer, precisa entender e precisa jogar coisa nova dentro da gente. Que mudar esse imã, né, como a Luciana colocou. Ó, se eu tenho uma relação dessa, que eu tenho um imã para atrair alguém da minha família que seja violento. Mas suponhamos que a pessoa sinta remorso e faça uma construção nova e comece a trabalhar o amor comigo. Pode ser que, como eu teria que resgatar aquilo através dela, e eu sinta culpada, por a questão da culpa, eu largo aquela e vou procurar outra que faz a mesma coisa que aquela lá faria. Porque não é para aplicar isso ao comportamento. Não é eu ficar junto na mesma casa, ó, não vem para ser espancado, mas aconteceu. Eu não tenho que ficar amarrada ali. Agora, o que não dá é para sair e falar assim, odeio, nunca mais. E vou ficar feliz na hora que encontrar alguém que faz o mesmo com essa pessoa. Então, olha só, com que eu estou alimentando o imã que está em mim? Com ódio, vingança. Ó, separamos, eu estou numa casa e está morando na outra, né? Legalmente tomamos as atitudes, então assim, só que eu vou ficar alimentando esse imã. Vai chegar um dia que a gente precisa reconciliar. Então tá, passa 3 encarnações, volta junto. Se o imã que ficou aqui é ódio, violência, vingança, e a pessoa não mudou também expressivamente, o que vai acontecer a hora que combinar a gente? Outra vez. E vê que a gente convive com pessoas da família, que a gente fala assim, ó, eu não sei falar por quê, mas eu não consigo confiar nessa pessoa. A gente dá uma... Por quê? Ó? Porque a gente já viveu muitas vezes com as mesmas pessoas. Troca os papéis, uma hora é filho, outra hora é pai, outra hora é mãe, vai invertendo. Mas nós já convivemos bastante, porque esse ajuste a gente vai fazendo aos poucos. Só que eu preciso entender que se eu não mudar o que eu planto, não tem como mudar o que eu colho. Agora, ó, de comportamento, se a pessoa está tão desequilibrada, às vezes não dá para ficar ali mesmo. Mas eu preciso trabalhar no sentido de reconciliar, de compreender, né, do entendimento fraterno, porque senão eu vou continuar alimentando. O que eu acho que às vezes incomoda a gente é porque a culpa até então é do outro. Quando a gente vê que nós também, nesse processo, nós também estamos endividados, aí a gente não aceita. Se nós atraímos por similitude energética, fluídica, aquelas pessoas que estão perto de nós, elas têm a ver com a gente. Mas a gente não aceita isso, a gente quer que o outro seja pior. Né? Quem bate é um monstro. É lógico, dentro dessa condição que foi muito reforçado. Ninguém vem para apanhar. Ninguém vem para apanhar. Isso é uma coisa absurda, né? Mas eu não posso deixar também de entender que eu faço parte desse processo. E que para eu me livrar dessa situação, eu também preciso me livrar daquilo que está dentro de mim e que atrai isso. E aí isso fica difícil, porque eu não quero aceitar. Eu quero que o culpado seja o outro. Ó, eu só vou ler, quero fim da aula, essa resposta que Kardec dá, uma pergunta que vai levar ao que a Ju perguntou, mas a gente vai voltar a semana que vem, porque eu acho que isso é importante a gente entender, porque senão a nossa compreensão com justiça divina, ela fica com muita falha. Ó, ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas, os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral.
a fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a estes assuntos nunca há fatalidade. Então, olha só, eu vou ser atingida por fatalidades, por violências, só se falou só de coisa material. Falou de coisa moral, que são as nossas construções, eu só vou encontrar na vida aquilo que moralmente eu tenho compromisso. Então, a gente fala assim, ó, eu não tenho sorte, olha que azar meu, o que acontece? Não é verdade. Eu estou submetida a tudo que eu vou achar de reação à ação que eu fiz anteriormente. Não tem outro jeito, porque se não fosse assim, é uma falha da lei de Deus. Ó, eu não fiz nada para merecer. Eu já me regenerei nesse ponto e esse tipo de coisa fica atingindo. Não pode ser. Aí está errado. Então, olha, quando eu passo por uma situação, eu tenho que entender qual é o comprometimento que eu ainda tenho com a lei, que eu preciso passar por este tipo de prova. E aí eu começo a entender a importância de superar o que está dentro de mim. Porque isso que acontece, ó, em emprego a gente vê muito isso. A pessoa sai de um lugar porque se sentiu humilhada, ela muda de emprego, aí o que ela fala do outro daí um tempo? Eu não dou sorte. Eu sou chefe complicado, que gosta de gritar. Então, meu imã atrai. Eu me coloco nesse tipo de situação. Porque o meu jeito de funcionar tem como reação isso que eu estou encontrando. Entendeu? Então, é um trabalho que a gente vai ter que se empenhar. Seria assim, então. Eu tenho a prova, devo aceitá-la, essa prova, fazer uma transformação íntima para poder evoluir espiritualmente. Seria isso? Então, aí vocês vão falar assim, então se eu estiver lá no meu cargo de poder, eu tenho que aceitar tudo. Não, tem que aceitar de jeito nenhum. Porque nós não estamos falando de comportamento. Se você tem um funcionário que está inadequado naquele papel, ele não dá conta de desempenhar, não dá para ele ficar ali. Você vai comprometer uma empresa inteira porque uma pessoa não dá conta? Tem que dispensar. Agora, uma coisa é dispensar, outra coisa é humilhar, falar mal dele para todo mundo, desejar o mal, prejudicar, ligar em todos os lugares que você conhece e destruir a pessoa. Ó, duas coisas totalmente diferentes. Então, numa, eu limitei. Tomei medidas que cabiam ali porque precisava de uma correção para não comprometer o coletivo. Ele não dá conta daquela tarefa. E ok. Outra coisa, eu me dar o direito de usar o meu poder e desprezá-lo enquanto pessoa. Aí é outra conversa. Então, isso vai dar muito trabalho, mas a gente vai ter que se esforçar para separar comportamento de sentimento. Ó, eu não tenho que concordar com o meu vizinho que bate no filho dele. Eu vou ligar para o conselho tutelar, eu vou lá na casa, eu vou fazer tudo que eu acho que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho direito de sair falando dele, humilhando, esparramando o nome dele na cidade inteira, torcendo para que ele seja desprezado, humilhado, rejeitado. Ó, agora eu estou mexendo com sentimento. Então, eu tenho que separar as duas coisas. Santo Agostinho tem uma frase que ele diz assim, ó, odeie o pecado, mas ame o pecador. Eu não vou aceitar o erro, mas eu não vou destruir a pessoa. Então, se ela não pode ficar ali porque ela não dá conta, ela não vai ficar.
mas eu não vou destruir essa pessoa, eu tenho que ajudar essa pessoa. Ela mostrou que ela tem uma grande dificuldade, e dificuldade precisa de ajuda, não de destruição. Então, que é essa diferença que a gente vai ter que fazer. Só que mais importante do que isso, é eu descobrir dentro de mim qual é o ponto, que hora que descobrirem, eu preciso de ajuda. Porque se eu não começar a trabalhar com isso, eu não vou achar quem me ajude. Porque eu não ajudo ninguém. Se eu não ajudo ninguém, não plantei. Quem não plantou, não recebo. Porque essa é a regra. Precisa plantar. Então, para a lei de ação e reação funcionar, precisa ter uma ação. Depois vem a reação. Eu quero ajuda, mas eu não ajudo ninguém. Não é assim que a lei funciona. É primeiro a ação, depois a reação. Então, eu preciso começar a ajudar para construir isso e começar a receber essa ajuda. Porque senão eu tento inverter essa lei e ela não funciona invertida. Ela só funciona assim, é a ação, depois a reação. Mas a semana que vem a gente vai continuar. Eu sei, ficou mais ou menos. Gera uns incômodos. Mas é assim mesmo. E até é bom se todo mundo puder pensar, porque aí a semana que vem a gente traz mais questionamentos e vai tentando melhorar até encaixar. Porque senão a gente fica muito desconfortável com isso tudo.